Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Quero deixar aqui para vocês o telefone. Telefone, pessoal, eu gosto de deixar logo no início, porque é muito importante. Vocês não sabem a importância que tem a sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Por isso, logo no início, eu deixo para vocês esse número. É o 0800 12 18 38. Vou repetir. 0800 12 18 38. E os amigos que quiserem conhecer as obras da editora Itapuã é www.itapuãeditora.com.br. E quem quiser conhecer o nosso blog é só acrescentar /blog. Jairo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe e nos permita aí um programa que seja de agrado a todos os corações, né? É isso mesmo. Jairo, na semana passada nós terminamos o programa falando sobre a Irene, que o Marcelo encontrou lá no plano espiritual. A Irene é uma médium encarnada, né? Uhum. E que tem um trânsito legal lá nas esferas maiores. E é engraçado que o Marcelo fala que esse pessoal, esse que tem esse trânsito no plano espiritual, eles têm um crachá, né? O Marcelo fala que esse crachá é um ponto luminoso e muito visível para eles, e esse ponto luminoso está diretamente ligado com a glândula pineal e funciona como uma memória extra. Marcelo fala que esses irmãos têm várias particularidades, né? E que a Irene, como encarnada, ela nunca está só. Ela está acompanhada, né, de alguém lá do Núcleo Maria de Nazaré. Achei interessante essa colocação do Marcelo sobre a Irene, Jair. Ela é uma trabalhadora, né, valiosa, né, do Núcleo Maria de Nazaré, né? E essa trabalhadora, certamente pelos méritos dela, pela desenvoltura dela como médium, ela é catalogada como uma trabalhadora do Núcleo, né, Maria de Nazaré, do Hospital Albergue Maria de Nazaré. Com isso, estas preparações, né, de aproximação das entidades a serem doutrinadas, a serem trabalhadas muitas vezes no futuro na casa espírita, isso é realizado dia a dia, né? Ou seja, esta companheira, embora encarnada, mas qualquer momento em que ela tem um tempo, né, ela faz algumas inserções no mundo espiritual. Isso principalmente à noite, não é? Isso. E ela vai conhecendo algumas realidades, né, existentes lá, vai conhecendo alguns companheiros existentes lá, vai tomando situação, não é? Vai tomando o pé da situação dessas circunstâncias, dessas personalidades, e isso vai sendo arquivado naquilo que eles chamam de memória extra, né? Ou seja, por isso que muitos médiums têm uma facilidade maior e outros não têm essa facilidade. Qual que seria a facilidade? Tem médiums que quando o espírito se aproxima, é como se ele já tivesse identificado, né? E como se ele tivesse toda a história daquela vivência, né? Ora, isso aí nós podemos dizer, entre aspas, isso é anímico, ou seja, já está no médium, né? Porque isso está localizado nesta memória extra. Ao passo que os médiuns que não têm essa flutuação, esse trânsito no mundo espiritual, né? Eles não têm assim um preparo, né? Eles não têm um preparo prévio, né? Como são esses médiuns que têm um amplo tráfego no mundo espiritual. Isso mesmo, não é? É isso mesmo. Agora, isso aí não é um favor, né? Porque eu já li tantos livros de Chico, já li tantos livros de Joana, eu sou amigo de Chico, eu sou amigo de fulano, de Bertrano. Isso aí não quer dizer nada, não é? O que determina isso é a folha de trabalho, né, e ao comportamento ético dessa personalidade médium. Isso mesmo. Não é? O Abel fala com o Marcelo dessa forma.
Por isso, Marcelo, querido, é que não dá para improvisar. Tudo dentro da mediunidade com Jesus deve ser meticulosamente previsto, planejado, preparado, trabalhado, para que o sucesso possa ser pleno e os objetivos alcançados com segurança. Justamente. Querido irmão Abel, nestes casos, o crachá ou tal recurso impede a intenção de companheiros mais infelizes de atingirem malevolamente um medianeiro ou as atividades desenvolvidas? Abel responde: Marcelo, irmão querido, as tentativas sempre existem e existirão. As possibilidades de lograrem êxito sempre há. Não existe possibilidade de risco zero e muitas vezes até facilitamos tais ocorrências, como um aprendizado e avaliação do risco mediúnico. Mas onde há preparação adequada e a disposição para o bem, vigilância e disciplina, tais circunstâncias estarão sempre sob pleno controle. Aí eu lembro daquela frase: somente lobos caem em armadilhas de lobos. De lobos, justamente. Agora, cabe também a gente comentar, eu acho interessante, que esse trânsito do médium no mundo espiritual, porque às vezes o médium estuda muito, Sim. lê muito, né? E é até uma pessoa muito bem encaminhada e tudo. Mas, muitas vezes, falta a esse nosso companheiro médium um melhor treinamento mental, né? Então, embora ele faça muita coisa, ele isso e aquilo, mas ele é uma pessoa sempre ansiosa, né? Sempre a destilar ansiedade e com uma mente, às vezes, muito inquieta, né? Uma mente extremamente inquieta, mal posicionada, mal estabelecida nos campos da harmonia, da paz, né? Então, uma das coisas extremamente importantes para a mediunidade é os níveis de harmonia do médium. Harmonia consigo mesmo, né? Harmonia para com o próximo, né? E harmonia para com o universo. Não é? Quando a gente fala universo, nós falamos que é essa harmonia nossa para com o todo. Né? Então, isso é imprescindível na conduta mediúnica. Por quê? Porque estes médiuns de mente muito agitada, né, destas mentes que são extremamente inquietas, né, eles não são bons para estes contatos mais profundos, né, com o mundo espiritual. Por quê? Porque a mente inquieta ela não permite aderência no campo de trabalho. As preocupações elas são extremamente prejudiciais à mediunidade. Isso. Ô, Jari, tem um outro fator que é isso tudo que você falou aliado ao egoísmo. Por quê? O médico está sempre trabalhando a mente dele, tá entendendo? Com as dificuldades dele, tá me entendendo, Jari? A questão do egoísmo. E isso tudo é uma barreira, né, para um bom desenvolvimento. Isso aí, esse egoísmo que você traz, entra naquilo que nós já falamos, né, no campo moral, né? Sim. Porque isso aí já faz parte das chagas morais, né? Mas tudo isso é muito importante. A mediunidade, não é? Ela é uma atividade muito linda, muito bonita, assim, extremamente linda, mas ela tem o seu preço. Isso mesmo. Não é? O Abel continua. Mediunidade, meu querido amigo, não convive com improvisos. Tudo se realiza dentro da mais estrita programação. Mediunidade não é um trabalho a Deus dará, nem tampouco uma terra de ninguém. Sempre há planejamentos. Querido amigo, posso lhe garantir que sempre existem planejamentos, mesmo onde muitos veem somente o acaso. Veja bem, estamos falando de mediunidade. Não estamos falando de intercambiantes, ou seja, aqueles que também servem de intermediários, praticando um câmbio aberto onde a moeda flutuante é interesse pessoal, onde as relações sejam desvestidas de seriedade, disciplina, vigilância e de grande dose de estudo esclarecedores sobre a temática. Muito, muito interessante isso. Muito interessante.
Nós temos que observar nessa fala aí que os bons médiuns, aqueles médiuns bem preparados e bem providos para o trabalho, 3, 4 dias antes da reunião, na realidade, ele já sabe tudo que vai acontecer naquela reunião. Sim. Sabe? Ele já tem, assim, como se fosse o cronograma da reunião. E ele chega lá, ele vê aquilo acontecendo como se fosse o cair de das pedras de um dominó, né? Em sequência e bem ordenado. É isso mesmo. Infelizmente, hoje muitos entendem a mediunidade como intercâmbio. Mediunidade é o ato, meio que garante a fluidez responsável entre dois objetivos. Intercâmbio é a mediação entre dois interesses situados nos pontos das carências humanas ou espirituais. Nas casas espíritas sérias, encontramos mediunidade nos manicômios, nos nosocômios, nas obsessões, fascinações, possessões, muitas vezes no alcoolismo, na sexolatria e em outros campos, temos um intercâmbio espiritual. Mas, na realidade, visto do ponto em que nos encontramos, isso não se configura em mediunidade. Há uma grande diferença. Uma né, grande diferença. Eu falei aqui mais cedo sobre as mentes inquietas, né? Sim. E nossos amigos nos chamam a atenção aqui para nós melhorarmos esse entendimento, né? Ora, as mentes inquietas, em geral, são essas mentes ansiosas, que elas estão sempre tentando antecipar tudo na vida, né? Elas têm, muitas vezes, uma preocupação com alguma coisa que ainda nem se cogita em tornar uma realidade, mas elas estão ali já preocupadas com aquilo, já desarticuladas, desarmonizadas com aquilo, e fazem parte de um grande bloco de pessoas que vivem um sofrimento por antecedência, né? Então, estas pessoas, às vezes, possuem uma mediunidade brilhante, né? Possuem uma mediunidade de um nível assim muito bom e que, se bem trabalhada, poderia ser extremamente produtiva, mas essas pessoas são como aquelas sementes muito lindas, muito vistosas e advindas de uma fruta maravilhosa, mas que vão se tornando aos poucos xoxa e não conseguem, muitas vezes, nem germinar. Não conseguem por quê? Porque lhes falta concentração, lhes falta entrega, lhes falta harmonia, não é? Então, é necessário, é muito necessário que o médium se preocupe muito com o seu campo de harmonia, não é? Ninguém pode trabalhar uma mediunidade em alto nível, né, em alta performance, se ela não tiver bem trabalhado o seu campo de harmonia. Agora, hoje, em geral, quando nós deparamos com estas mentes ansiosas, que eu particularmente costumo chamar de mentes deseducadas, né, ou mentes mal educadas, a pessoa é ansiosa, a primeira providência que ela toma é buscar um remédio, né? Porque é muito mais fácil buscar essa calma interior através de um remédio do que através, né, de uma automodificação, não é? Então, isso vai para o campo patológico, para a medicalização, não é? E as pessoas, elas vão tomando remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio, mas o trabalho interior mesmo, que é bom, elas não fazem, não é? É igual aquela pessoa que quer emagrecer, mas educar, não é? Educar o apetite, ela não quer. Como ela não quer educar o apetite, ela prefere a saída mais fácil,
que são as cirurgias, né? E aí a gente está vendo pessoas e mais pessoas desencarnarem através da lipoaspiração, né? E outros, né? Aí se entregando de uma forma até inconsequente às cirurgias bariátricas. Ou seja, nós temos o hábito de buscar o caminho mais fácil. Ora, a questão da desarmonia interior, a questão da ansiedade, a questão dessa necessidade de sofrer antecipadamente que muitos trazem, isso não é uma questão emergente de medicalização. Isso é uma questão de reeducação, de autorreeducação, de nós buscarmos campos, buscarmos alternativas que nos ajudem a silenciar as nossas mentes e a silenciar as nossas expectativas. Não é? Não podemos ficar patologizando tudo. Isso mesmo. O Abel cita alguns exemplos aqui que eu achei interessante. Marcelo, como o médico poderá atender seu paciente sem que haja uma perfeita anamnese? Como o psicólogo poderá trabalhar sem debruçar na história do seu paciente? Como o engenheiro poderá executar seu trabalho sem conhecer o terreno? Como o médium poderá trabalhar se ele não estiver inteirado e sintonizado com o trabalho a realizar? Ô Jara, isso aqui, o Abel Gomes e o Marcelo, eles foram tão felizes nesse esclarecimento. Fazem uma boa dupla, né? Nossa, muito bom mesmo. Mediunidade. Fazem uma boa dupla. Mediunidade, querido irmão, é coisa seríssima. É o momento de um atendimento profundo em que o paciente, em geral, encontra-se em sérias dificuldades. Para isso, necessita de acolhimento por parte de uma equipe. Por isso, a mediunidade não se trata de uma iniciativa isolada. Requer, portanto, profundo sentido de entrega e doação, e de todo o conjunto. O êxito das atividades será sempre pela força da equipe. E nossa irmã Irene nunca vem aqui sozinha. Veja aquele ali, é o Rangel, dedicado colaborador nas áreas do atendimento fraterno, um doutrinador de extrema dedicação. Vê aquela outra, é Petrina, a nossa irmã dirigente da reunião. Vê aquela outra ali, é Lucilene, a dirigente substituta, pronta para atender a possíveis falhas futuras. Vê aquele ali, é o Samuel, também um médium, preparado como substituto para também cobrir possíveis falhas futuras. Aquele nosso companheiro ali é o Orlando, que poderá, em qualquer circunstância, ser o doutrinador da noite. Tá vendo? Essa é uma equipe que nós vamos chamar assim, é uma equipe de alta performance. Isso mesmo. Né? Uhum. Uma equipe top de linha, né? Onde as pessoas que estão ali reunidas são pessoas que, na realidade, reúnem condições, né, para um trabalho amplo da espiritualidade amiga. Isso mesmo. Ô, Jara, e nós somos tão bobinhos. Uhum. A gente, de repente, um doutrinador não pode ir na reunião. Né? Aí o plano espiritual já está todo sabendo que isso vai acontecer. Justamente. E já está com todo mundo preparado para substituí-lo, né? As pessoas, às vezes, elas estão muito preocupadas com a hora de chegar e a hora de sair da reunião. Outros estão muito preocupados com a prece inicial, a prece final. Outros estão muito preocupados com as roupas que os médiuns vão à reunião, né? Mas nós temos que tomar consciência que uma reunião espírita, uma reunião mediúnica, ela é infinitamente muito mais do que isso. Isso mesmo. Não é? Ô, Jara, igual numa reunião, uma pessoa que tem evidência, ela vê o preparo do plano espiritual, vê a movimentação. É muita gente envolvida com a reunião, onde até vai atender umas 3 ou 4 pessoas só. Mas o envolvimento do plano espiritual é muito grande. Não é? E não é na hora. Por isso, por que a gente vê aqui, do Abel Gomes e o Marcelo comentando, essa preparação já vem há longo tempo. Para aquele exato momento, 1 hora, vamos supor lá, 1 hora,
de reunião a um trabalho assim, imenso em torno daquela 1 hora de atendimento. Muitas né? vezes aquela 1 hora de entendimento gastou 10 anos, né, em planejamento. Planejamento, Né? isso mesmo. E é por isso que a equipe ela tem que ser extremamente responsável. Isso mesmo. Todos comparecem aqui em conjunto ou separado, para o pleno ajustamento vibratório. Irmão querido, temos trabalhado nesse planejamento há exatamente 4 anos, 3 meses e 6 dias, visto pelo calendário terreno. Por hora, já estamos ultimando os preparativos para o grande dia. Por isso todos têm vindo em conjunto. Amigo querido, a tarefa mediúnica se reveste de grande seriedade. Nós, os chamados guias, não somos decoração para sermos adorados, louvados ou tão somente cantados em hinos. Apreciamos muito essas demonstrações carinhosas, quando verdadeiras nos corações de onde partem. Mas apreciamos muito mais a entrega verdadeira de nossos cooperadores. Isso sim nos faz imensamente felizes. Quanto mais organização, estudo e aplicação nos trabalhos, mais felizes ficamos. Temos casas e temos grupos. As casas buscam atender o bem-estar das famílias que ali convivem. Os laços são estabelecidos em cima de cargas emocionais, onde algumas pessoas fazem o papel de pai, outro de mãe, e vários representam os filhos rebeldes. Não entendi, Jaime? Ora, dentro dessa estrutura, né, muitos representam vários papéis, né? Entendi. Vários papéis. Uhum. Então, dentro destes papéis, né, nós temos aqueles que representam papéis superiores, né? Papéis aí de cuidados, né? De responsabilidade e tudo. E temos aqueles que ainda insistem em viver os papéis inferiores, né? Sim, que é falado aqui como filhos rebeldes. Como os filhos rebeldes, né? Isso. E muitas vezes passam uma vida inteira brigando, né, com as oportunidades que têm. Uhum. Né? E às vezes, quando desencarnam, e ainda desencarnam reclamando, né, que não tiveram oportunidades. Não tinha nada para fazer aqui. Não tinha nada para fazer, e que fulano sempre foi o destaque, e que ele sempre quis trabalhar, mas ninguém deixou, isso e aquilo. É né? assim mesmo. Eu lembro uma palestra, uma das primeiras palestras que eu assisti de Valdo Pereira Franco, e minha mãe ainda era viva, né? E assim, são palestras que muitas vezes a gente assiste e que nunca mais saem da cabeça, né? E ele contava um caso de um jovem inglês que... não sei se era inglês, se era francês, isso perdeu-se no tempo, mas ele contava a história de um jovem que queria fazer medicina, né? Ele era enfermeiro no hospital, vivia ali e tudo, e né, lidando com a enfermagem, ele quis fazer medicina. E tentou vestibular e não passava. E todo mundo perguntando a ele se ele passou, e ele foi ficando com vergonha. Da última vez, ele tentou o vestibular e não passou, e aí ele suicidou, né? E ele passou ali, o corpo dele foi doado lá para o hospital, porque ninguém reclamou o corpo dele e tudo, e né, nas décadas ali aquilo virou um grande esqueleto. E até que um aluno trombou naquele esqueleto, ele caiu pelo chão lá, e nesse momento é que realmente ele desencarnou. E isso já mais de 40 anos depois, né? E aí ele chegou no mundo espiritual muito revoltado, né? Extremamente revoltado. E aí o instrutor falou assim, mas por que você está revoltado? Ele falou assim, porque né, eu não consegui fazer medicina. Aí o instrutor falou assim, mas qual que era o seu objetivo em fazer né, medicina? Era servir o meu próximo, servir a ciência e tudo, né? E aí o instrutor falou assim, mas se você estava querendo servir o seu próximo e servir a medicina, você serviu durante mais de 47 anos, ou seja, né, sendo ali esquartejado, né, estudado, isso e aquilo, né? Ele não tinha motivos para revolta. E assim também somos nós, né? Nós não temos motivos para revolta, mas gostamos de viver revoltados. Né? Já é tudo uma questão de ponto de vista.
Não é uma questão de ponto Mas não, de já, vista. veja bem, o rapaz queria ser médico, Aham. não é? Queria servir ali na medicina. Aham. Suicídio. Ele não queria servir a medicina. Ele queria ser médico. Ser médico, Porque se ele quisesse servir ao próximo, à saúde, ele tinha continuado como enfermeiro mesmo. É verdade. É ou não é? Já temos que encerrar, já chegamos ao final. Uma boa tarde a todos e voltamos semana que vem. Até lá, pessoal.